ninguém fala de atentado à soberania nacional, obstrução da justiça ou traição à pátria, principalmente traição à pátria, quando Lula vai lá na China e pede para que Xi Jinping indique um alto comissário do governo para censurar as redes sociais no Brasil, o TikTok. Quando a Janja diz: qual é o problema que nós estamos discutindo no Brasil de mandar preso pessoas que falam mal do governo? Porque na China mandam prender todo mundo que fala mal do governo. E dessa vez, o tema do grande debate foi o pedido do PT para um eventual bloqueio de bens do ex-presidente. Terça-feira, 3 de junho de 2025. Veja agora aqui no Portal 22. O ex-deputado Alexis Fonteles deixa o peteloide Zé Barroso totalmente incomodado, por falar a verdade. Ajude no desempenho deste vídeo com o seu like. Assista até o final mais esse atropelo que Zé Barroso levou. Tomou na goiaba. Bem feito. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para não perder mais nenhum vídeo. Portal 22. Juntos, somos mais fortes. Bom, Zé, vou começar hoje com você. O eventual bloqueio das contas de Jair Bolsonaro, que é esse pedido do PT e do envio de recursos a Eduardo, seria justo ou um ato abusivo, na sua avaliação? Boa noite. Olá, Basílio. Olá, Alexis. Ninguém está acima do próprio Estado para decidir sobre o que acontece dentro desse Estado. Pouco importa se a pessoa é estrangeira, se é nacional, está no território brasileiro, agiu mal no território brasileiro, cabe à Justiça brasileira decidir, cabe ao Estado brasileiro decidir. Então, portanto, isto é óbvio. Se eu tenho uma situação em que o Supremo Tribunal Federal pode se concordar ou pode se discordar, cada um tem a sua posição, mas toma decisões em situações que ocorrem no território nacional, nenhuma autoridade estrangeira pode, sem violação à soberania, intervir, querendo punir pessoas, punir situações. Se dirá, não, mas essa ideia de soberania já ficou démodé, porque hoje os direitos humanos podem ensejar punições, independentemente dos estados soberanos. Por favor, direito humano não é um bombril que serve para qualquer coisa. Eu tenho que analisar as situações concretas de direitos humanos que teriam sido violados por autoridades brasileiras, e no caso não há. A legalidade foi respeitada, como sempre pode haver condições jurídicas. Claro, a Constituição foi aplicada, não cabe a nenhuma autoridade do exterior dizer como se aplica a Constituição do Brasil, a não ser a própria soberania do Judiciário e do Estado brasileiro em relação a isso. Não pode o senhor Trump avaliar, olha, a Constituição dos Estados Unidos, a Constituição do Brasil foi desrespeitada. Não pode! Isso é ofensa à soberania. Claro. Então, me parece claro que a presença do senhor Eduardo Bolsonaro, que já no passado disse que bastava um jipe e não era um jipe, era um sargento e um soldado para fechar o Supremo, ele não conseguiu esse jipe, esse soldado que pudesse eficazmente fechar o Supremo. Então ele vai pedir auxílio àqueles que ele bate continência, àqueles que ele gosta de exibir a bandeira como se fosse estadunidense. Claro. O que é lamentável, notadamente vindo de um parlamentar. Nenhum brasileiro pode impunemente articular contra a soberania nacional. Nenhum brasileiro pode atingir o Estado brasileiro, que é um Estado soberano. Se o faz, atenta contra o Estado de Direito, e isto é crime previsto no Código Penal. Na sua avaliação, o eventual bloqueio das contas de Jair Bolsonaro, porque é o que pede o PT, seria justo ou abusivo? Boa noite. Boa noite, Basílio. Boa noite, José Eduardo Cardoso. A audiência da CNN é abusivo, absolutamente abusivo, porque não há motivo nenhum para poder impedir que Eduardo Bolsonaro receba recursos do seu pai, a não ser o aumento do IOF, graças ao governo Lula, que acabou aumentando em 3,5%. Agora, a questão da soberania, acho que o José Eduardo Cardoso colocou muito bem, ela é baseada numa Constituição e não em pessoas. Quer dizer, não são pessoas que vão definindo que eu sou a soberania do Brasil, eu sou a soberania total e alguém está me atacando e tudo mais. Então, se alguém infringe a lei, a Constituição brasileira, ele está sendo inconstitucional. O governo americano, por sua vez, quando toma essas medidas, se é que vai tomar medidas efetivamente, estão tocando dentro do território americano. É uma questão dentro do território. Ele não está vindo aqui obrigar as leis ou interpretando as leis brasileiras. Apesar de que as leis brasileiras foram infringidas, houveram censuras, algo que não está na nossa Constituição, temos censura agora, e tivemos perseguições políticas claras. O que está acontecendo nesse caso é de uma inversão de valores tão grande, mas tão absurda, que é importante que os ouvintes da CNN percebam isso. Veja, Eduardo Bolsonaro está no país mais democrático do mundo, a democracia mais sólida, mais plena do mundo,
conversas, não estão articulando nada, ele não é deputado lá, com parlamentares, mostrando o absurdo que está acontecendo no Brasil, dentro do governo, dentro do judiciário brasileiro, esse consórcio que se formou, o STF e o Executivo. Então, ele está falando lá. E ele está num país democrático, falando democraticamente. Agora, ninguém fala de atentado à soberania nacional, de obstrução da justiça ou traição à pátria, principalmente traição à pátria, quando Lula vai lá na China e pede para que Xi Jinping indique um alto comissário do governo para censurar as redes sociais no Brasil, o TikTok. Quando a Janja diz: qual é o problema que nós estamos discutindo no Brasil de mandar preso pessoas que falam mal do governo? Porque na China mandam prender todo mundo que fala mal do governo. Ninguém fala sobre essa questão de soberania e a questão de a traição à pátria quando Lula vai, no dia da vitória, na Rússia, rodeado de déspotas e ditadores, abraçando o Putin como se fosse um abraço fraterno, meu grande amigo. E isso é democrático. Quer dizer, eu estou assim, tendo dificuldade em entender quem é que está de fato, atentando ao Estado democrático de direito no Brasil. Se é o Eduardo Bolsonaro conversando com pessoas nos Estados Unidos que acreditam na democracia, que é uma democracia mais sólida do mundo, ou conversar com Putin e um monte de ditadores e déspotas, de assassinos, que é o que aconteceu recentemente, ou mesmo no enterro da autoridade maior do Irã, falando do Hezbollah, falando do Hamas. Eu gostaria de entender definitivamente o que é essa democracia relativa do PT.